Boa noite, pessoal. Salve São Miguel, príncipe da Santa Igreja. Que neste dia Nossa Senhora possa nos abençoar grandiosamente a todos, sobretudo neste momento, através do patrocínio do intermédio poderoso da intercessão de São Miguel, também guardar e preservar a nossa Igreja de todos os embustes, ciladas e armadilhas armadas pelo inimigo de Deus, não hoje, não mais só de fora da igreja, mas muitas vezes dentro da igreja, nas bases da igreja e, por que não dizer, na hierarquia superior, ou seja, vindo de cima. Peço desculpas desde já por uma provável rouquidão, ou até mesmo se eu tossi, né? Ainda estou me recuperando de uma gripe. Mas em detrimento da importância da festa de hoje e da importância, sobretudo, da devoção a São Miguel que eu tenho em minha vida, no meu coração, eu me sinto na necessidade de fazer essa breve catequese com vocês. Eu vou tentar ser breve, mas vocês sabem que o assunto anjos, né, é muito longo e graças a Deus, ao longo dos anos, tanto por causa das aparições de Nossa Senhora para mim, assim como do próprio São Miguel, que me aparece desde quando eu era criança, assim como por ensinamento da igreja, né, tradição, magistério e da própria experiência dos santos, aos quais tinham intimidade com esse arcanjo, que eu vi e dos quais eu conheço a história de vida, sua biografia pessoal, há muito o que ser dito com relação ao assunto aí, né, da teologia dos santos anjos e do patrocínio de São Miguel. Mas vamos lá. Quando o Senhor Deus criou tudo que existe, entre os modelos iniciais da sua criação, né, os modelos principais da sua criação, os primeiros foram as criaturas angélicas. Tá? Então, Lúcifer, assim como todos os anjos que o serviam, porque Lúcifer foi o primeiro, vamos dizer assim, sumo sacerdote de Deus, só que no caso ele apresentava as orações de todos os anjos à Santíssima Trindade. Quando Deus os criou, criou inicialmente para serem a glória de Deus. Deus se regozijava nos santos anjos. Posteriormente, quando Deus criou o universo visível, porque os anjos fazem parte do universo invisível, para que vocês entendam, os anjos são como que uma película, um fragmento atômico da essência invisível de Deus. Eles não são deuses, mas são micro-organismos desta divindade. Tanto é que os anjos são criaturas invisíveis, intocáveis pela doença e por todas as mazelas que nós, seres humanos, assim como os animais e outros seres da natureza, têm. Só os anjos foram preservados disso e continuam preservados disso, mesmo após a queda, né? Eles fazem parte desta iniciação real, mas invisível de divindade. Então, quando Deus os criou, criou primeiramente para o servirem, para o glorificarem. Tanto é que os anjos também são chamados de glórias de Deus. Quando Deus, então, cria as criaturas visíveis, os animais, as plantas, a água, o sol, a lua, as estrelas, ainda estava tudo bem. Aí Deus cria o ser humano. E como nós sabemos por ensinamento da Sagrada Escritura, que tem respaldo no magistério, na tradição da igreja e no que Nossa Senhora e os santos e o próprio Jesus nos ensinou ao longo dos anos e reafirmou através das suas aparições, Deus, quando cria o homem e a mulher, ele os faz à sua imagem
e semelhança. Diferente dos anjos, nós também teríamos essa partícula, esse átomo da vida divina de Deus, que é a nossa alma, mas seríamos dados de um corpo material e físico. Antes do pecado, um corpo imaculado, também, vamos dizer assim, imune a toda a realidade que nós conhecemos hoje, de sofrimento, de doença, de cansaço, de mau cheiro, mas um corpo diferente. Deus imprime no ser humano sua imagem e sua semelhança. E algumas pessoas poderiam dizer, mas como se Deus é invisível? Mas a figura do Filho no coração de Deus, no sonho de Deus, já existia. Esse mistério da encarnação, muito antes de acontecer em Maria Santíssima, já existia na mente divina, no sonho de Deus, de se assemelhar ao ser humano, inicialmente já fazendo o ser humano a imagem e semelhança de Deus. Esta ideia de Deus, que foi proposta aos anjos, de que Deus se faria à forma humana, causou então a revolta no paraíso. Essa revolta é descrita para nós no livro do Apocalipse como uma guerra no céu. Muitas pessoas imaginam os anjos brigando de pau e pedra, espada, fogo, raios e tudo mais. Mas, numa linguagem metafórica, esta guerra foi uma guerra de ideias, onde cada anjo, sobretudo os de hierarquia superior, manifestavam-se a respeito daquela ideia de Deus, daquele ideal de Deus, de que o ser humano, não os anjos mais, seriam elevados ao primeiro posto da criação. Como eu disse lá no princípio, Lúcifer era o ministro principal de Deus. Por consequência, ele entrava e saía da presença da Santíssima Trindade, ou poderia dizer, nem saía da presença da Santíssima Trindade. Então, poderíamos dizer que entre todos os anjos, ele é o que mais conhece a Santíssima Trindade. Quando ele ouve de Deus, e provavelmente foi o primeiro anjo a ouvir a anunciação desta participação do ser humano na divindade, nesta elevação do ser humano ao primeiro grau das criaturas, ele é então o primeiro depravador da vontade do Altíssimo, dizendo que não serviria, que ele não serviria o ser humano, que ele se recusaria a servir a Deus na forma de um ser humano, que ele não concordava com aquela decisão. Então, nesta batalha de ideias, alguns anjos das hierarquias superiores concordavam com Lúcifer, outros discordavam, mas pela influência que Lúcifer tinha, por ser ele o principal ministro do Altíssimo, houve uma confusão generalizada. Os que não concordavam com ele até tinham medo de se manifestar, porque pertenciam a hierarquias inferiores. E eu vou fazer uma comparação. É como uma empresa. É como se o presidente de uma empresa expressasse suas ideias a respeito do futuro da empresa, de como, onde investir, e do nada, vamos dizer assim, lá o faxineiro, o porteiro da empresa, quisesse palpitar ou opinar sobre como gerenciar aquela empresa. Parece algo meio absurdo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Em meio a toda aquela confusão e manifestação de ideias que se conflitavam, Miguel, até então um anjo da hierarquia dos arcanjos, um Zé Ninguém, poderíamos dizer assim, para que vocês entendam, porque São Miguel pertencia ao terceiro escalão dos anjos, que é o dos arcanjos, levanta sua voz a Lúcifer e diz, né? Qui ut Deus, né? Quem como Deus, que é o próprio nome do significado Miguel. Nesta expressão, dizendo a Lúcifer, né? Quem é você para contristar a vontade de Deus, contrariar a vontade de Deus? Essa manifestação de Miguel, defendendo a honra de Deus,
colocando-se ao serviço de Deus, não mais agora só com a fé, mas eu diria também que com o amor e a verdade, faz de Miguel, aquele arcanjo, o primeiro dos anjos. Até ali as vozes baixas dos anjos que estavam do lado de Deus estavam mortas, silenciadas, medrosas. Mas quando este anjo pequeno, esse arcanjo, se manifesta, há então uma divisão entre os anjos. Os que ficam do lado de Deus estão com Miguel, os que ficam contra Deus estão com Lúcifer. Deus então dá força a Miguel e seus anjos, e estes precipitam Lúcifer e os anjos que seguiram ele por obstinação, por uma decisão consciente. Esses então são despidos da presença do Altíssimo, são despidos da realeza de Deus, da participação da divindade, continuam com seus status de anjo, de criatura angélica, de seu poder angélico, mas estes prevaricadores também tiveram seus dons contrariados, ou seja, agora não seriam mais usados para a virtude, mas para a desgraça. Miguel então recebe esta coroa, esse reconhecimento, de modo que os serafins, os querubins, os tronos, as potestades, os principados, enfim, todos os anjos o viam ainda como um arcanjo, mas agora ele era um líder. Ele era o xodó de Deus, o pequeno de Deus. Tanto que em diversas esferas teológicas, não só da nossa nomenclatura judaico-cristã, mas de outras religiões e seitas, muitos dizem que São Miguel poderia ser o próprio Jesus. E isso está firmado sobre as bases de que há predicados de São Miguel que a gente poderia dizer que são só do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, São Miguel é chamado na igreja, era muito invocado até desta forma, como o pesador de almas. Tanto é que é por isso que ele tem uma balança em uma das suas mãos. Essa balança, que alguns comparam com a balança do deus Osíris do Egito, né? Poderíamos fazer uma menção sobre isso, onde são pesados as ações do homem, né? O coração do homem, a bondade, a dedicação do ser humano por Deus e pelo bem do próximo, ou pelo mal e pela negação a Deus. É São Miguel também aquele anjo encarregado de executar a sentença final de Deus, de céu ou inferno, ou de salvação e condenação. É São Miguel o chefe da porta do purgatório, é ele que tem as chaves do purgatório. São Miguel mais tarde seria chamado, na fundação da igreja, e até hoje é assim invocado, como o chefe, o protetor da igreja. É ele também o anjo da guarda do próprio Senhor Jesus Cristo. O que nos traz aí uma grande exemplificação do quão grande é São Miguel, do quão grande é o seu amor por Deus. E aqui eu ouso dizer com toda a fé de meu coração, baseado nas minhas experiências pessoais, mas também nas experiências que outros santos tiveram, do quanto São Miguel, ainda muito antes da encarnação do Verbo, mas já tendo diante de si esse mistério, assim como a sua morte e ressurreição, o quanto São Miguel, ao receber o anúncio da criação do ser humano e da associação do ser humano com Deus, o quanto ele nos amou, ele desejou nos servir, ele desejou nos ajudar. O quanto São Miguel se utilizou das suas asas de arcanjo para nos fazer voar cada vez mais alto
na direção deste Deus que ele tão bem conhece e que em sua humildade levantou um brado de guerra, mas também de humildade e reconhecimento de que ninguém é superior ao seu Deus, ao nosso Deus. Tendo falado isso de São Miguel Arcanjo, experimentando a participação deste mistério de visível e invisível, de bem e de mal, de certo e de errado, de pecado e de virtude, eu não poderia deixar de fazer também uma breve menção, uma breve catequese sobre os acontecimentos atuais e, aludindo a tudo isso, tentar novamente conscientizá-los da importância de viver a vontade de Deus, os sacramentos, a oração e de desprezar os pecados por menores que eles lhe pareçam. Há uma frase que eu costumo dizer e que não é uma criação minha e que eu já ouvi de muitas pessoas, de que cometer o mal, praticar o mal é fácil. Difícil é desfazê-lo e reparar o erro que nós cometemos. A gente poderia explicar aí como o aborto. É fácil fazê-lo, mas as consequências de que se deixam após a realização do mesmo, tanto para com a mulher quanto pela estrutura humana, é muito grave, né? Diante disso, é muito importante e salutar lembrar que você que me ouve, que eu sei que muitos divulgam esses áudios em outros grupos de família, religiosos, mas independente disso, você que me ouve tem que ter essa consciência de que muitas vezes você que recorreu à magia, à bruxaria, ao umbandismo, o espiritismo, ou que talvez nunca tenham pisado nesses lugares, mas que consciente ou inconscientemente fizeram laços, pactos com forças que vocês desconhecem, ou que até conheciam ou pensavam conhecer, ao longo de toda a vida de vocês, mesmo após a conversão de vocês, queira Deus que ela aconteça e que já tenha acontecido, esses laços muitas vezes vão acompanhar vocês por toda uma vida, porque causam ferimentos, causam arranhaduras na alma de vocês, né? O demônio ele é muito inteligente e ele nos amarra e nos envolve muito poderosamente. É muito interessante quando as pessoas, por exemplo, passam anos de sua vida fazendo pactos e conjurando espíritos que não são nada mais são do que demônios e que depois se convertem, pensam que só porque se confessaram está tudo certo. Confessou, ok, recebeu a absolvição. Se você de fato fez uma confissão com o coração, com arrependimento sincero do coração, tudo será desfeito, no sentido de você será perdoado. Mas as consequências do pecado, elas persistirão na sua existência para o resto da sua vida. Não vai ser uma missa, uma novena de missas, um rosário que vai resolver esses problemas, né? Não pense que as coisas funcionam desta forma, né? E o diabo ele sabe de tudo isso e por causa destas coisas ele ganha cada vez mais terreno ou força de ação sobre nós. E esta força de ação e atração, que já é nossa por natureza, porque nós somos inclinados ao pecado desde o nosso nascimento, são como fios de uma marionete. Algumas pessoas têm mais fios do demônio atrelados a si, outras pessoas menos, mas que fazem com que em algumas situações ou em alguns momentos nós venhamos a agir de acordo com as inspirações do diabo, né? Então, volto a dizê-los, a consequência do pecado, o realizar o pecado, ele é muito fácil. O difícil é corrigir este erro, né? O diabo ele tira a nossa vergonha na hora de que a gente realize o pecado e a devolve na hora de que a gente busque esse reconciliamento com Deus. Porque
sentindo esta vergonha, tendo o conhecimento de que nós erramos muitas vezes, ou 100% delas, nós faremos como Adão e Eva. Nos veremos nu e iremos nos esconder da presença de Deus. Devemos nos apoiar na devoção dos santos anjos, dos nossos anjos da guarda, e sobretudo de São Miguel Arcanjo, e nos ampararmos a usar a sua espada. A espada de São Miguel nada mais é do que a própria verdade. Tá? Ela é esse convite a participarmos deste mistério da verdade, que, como disse Jesus a nós, tendo conhecimento da verdade, ela nos libertará. Ela fomentará em nós uma força, uma vontade de crescer e avançar cada vez mais. A verdade é um mistério transformador, não é um mistério limitador. A limitação, quem impõe a cada um, somos nós mesmos, né? É por isso que eu sempre digo que quem conhece a verdade ou se liberta ou se aprisiona por uma decisão particular, contrariando a aceitação do que conheceu, do mistério que conheceu, da verdade que conheceu. Então peçamos ao glorioso arcanjo, o mestre São Miguel Arcanjo, nosso guardião da igreja, que ele nos dê este vigor da verdade, da defesa da verdade, da experiência da verdade, né? De defendermos a verdade, não a nossa verdade, mas a verdade de Deus, das Escrituras, das tradições, né? Do magistério. Para concluir, falando ainda de São Miguel, falando ainda desse mistério do bem e do mal, eu convido vocês a rezarem pela Santa Igreja, rezarem pelos ministros ordenados, hoje, sobretudo, pelos ministros que trabalham na execução da luta mais frontal contra o mal, que são os exorcistas, que são apadrinhados aí pelo poder e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, para que tenham sucesso, força, vigor, coragem e perseverança no seu ministério. E rezemos também para que Deus mande operários para o meio do seu povo, para auxiliarem o povo na desobsessão da influência de Satanás sobre as pessoas. Tá? Assim como eu dizia que fazer e cometer o mal, fazer um pacto, uma aliança com o diabo é fácil, mas desfazê-la é difícil. A gente tem um exemplo muito claro disso nos exorcismos, onde muitas pessoas passam anos de sua vida sendo exorcizadas até terem a sua libertação literal do mal que elas mesmas muitas vezes procuraram ou que outra pessoa invocou sobre elas, né? Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas alguns santos exorcizavam facilmente, né? E a gente pode usar aqui o exemplo de São Domingos, que era um frade, mais tarde veio a ser um padre, mas que não era exorcista, mas que exorcizava as pessoas. Mas esse santo, assim como o Padre Pio e muitos outros que eu poderia citar aqui, São João Maria Vianney, eles não eram exorcistas, eram padres, eram ministros ordenados, não eram exorcistas, mas eles eram santos, né? Eles eram místicos, eles tinham conhecimentos místicos, né? Eles participavam de uma vida mais íntima com Deus, né? Com o Criador. E por isso, muitas vezes, com um simples sinal da cruz, que era o caso do Padre Pio, ou com o lançar do seu rosário sobre o pescoço do possesso, como era feito por São Domingos de Gusmão, essas pessoas eram libertas com uma Ave Maria, com um sinal da cruz rezado por esses santos, por esses padres. E não só os padres, mas tivemos santas também com esse dom, e leigos. São pessoas retiradas do povo e ungidas para isso, os místicos, né? Alguns hoje, entre esses místicos, são os próprios videntes,
né? Mas são casos raros, né? De fato, para se livrar dessa obsessão demoníaca, quando ela é constatada ou possessão, nós precisamos recorrer ao ministério eh, sacerdotal, mais diretamente ao exorcismo. Por fim, neste dia onde a gente celebra São Miguel, convido-os à participação dos sacramentos, dos quais São Miguel, por ser patrono da Igreja, também é guardião, né? Sobretudo os sacramentos, aqueles que nós podemos receber várias vezes ao longo da nossa vida. São eles os sacramentos da comunhão, da penitência e da unção dos enfermos, né? Se você conhece alguém, por exemplo, que tenha um mal da depressão, você pode pedir, conversar com o seu sacerdote, para que essa pessoa receba a unção dos enfermos. Se você sente uma grande obsessão do diabo em sua vida, enquanto você não consegue recorrer a um sacerdote para promover, de fato, um acompanhamento, um exorcismo, frequente a Eucaristia, frequente a confissão, né? Os sacramentos, eles são medicamentos, eu poderia colocar desta forma, medicamentos da alma, né? Medicamentos do coração, que devem ser tomados, né? Seguindo as prescrições médicas, as prescrições da Igreja, em alguns casos particulares, com prescrições mais restritas, à medida da necessidade e da doença que cada um de nós temos, tá? Para concluir, né, agora há pouco, conversando com a minha madrinha de batismo, ela, ela me disse uma frase, né, ela já é uma senhora, dizendo, né, a madrinha está tão feia, tão horrorosa, né, e eu disse para ela algo que também serve para nós, dentro da beleza de Deus, desse mundo espiritual, né, que a beleza que nós conhecemos aqui no mundo, ela é muito relativa e surreal à realidade do que é belo para Deus, né? Para nós, aqui nesse mundo, é bonito uma pessoa que tenha curvas, que tenha um rosto desse ou daquele jeito, que tenha essa ou aquela etnia, que tenha tantos mais ou menos quilos. Para Deus, a beleza, como diz Nossa Senhora em uma das suas mensagens, está baseada na nossa intensidade do amor. Primeiro a Deus, e nesse amor que deve ser também voltado e revelado, vivenciado, experimentado nas pessoas, no próximo. Que os santos anjos, São Miguel, este que defende a honra de Deus, Rafael, este que representa a cura de Deus, a mão de Deus que cura, que afaga, e Gabriel, que é o anjo da anunciação, o anjo da palavra, o anjo do envio, o anjo da revelação do mistério, que eles nos auxiliem nesta caminhada, neste experimentar da vontade de Deus em nossa vida. Que por intercessão do grande arcanjo São Miguel, sobretudo dele neste dia, Deus nos livre de todo mal, quebre todos os elos, todas as cadeias que nós tenhamos buscado ou que tenham sido invocadas sobre nós e que, sobretudo, eles nos enviem, nos elevem com a força e a velocidade das suas asas. Nesta grande ascensão de santidade, rumo à vontade de Deus e ao nosso maior exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Miguel possa nos inspirar a viver na intimidade da casa de Maria e de José e que também nos auxilie a imitá-los e a amá-los com um coração sempre maior, com uma força, uma chama sempre mais crescente. Que vocês tenham neste dia, né, uma boa noite aí, um fim de dia desta grande solenidade dos santos arcanjos, sobretudo do grande São Miguel Arcanjo. Fiquem com Deus.